Bem-vindos de volta ao Carsports, onde exploramos as lendas da velocidade, do poder e da tecnologia que moldaram a história da aviação. Hoje vamos mergulhar em um dos interceptadores mais únicos já criados, o Convair F-102 Delta Dagger. Um caça que simbolizou o salto dos Estados Unidos para o voo supersônico, uma maravilha de asa delta nascida em plena Guerra Fria. Mas em 2026, como esse ícone se compara às tecnologias modernas e aos mísseis desenvolvidos pelo Brasil? Vamos descobrir juntos. O Convair F-102 Delta Dagger não era apenas mais um jato, foi o primeiro interceptador supersônico operacional da Força Aérea dos Estados Unidos. Lançado nos anos 1950, ele foi projetado com um único propósito: interceptar e destruir bombardeiros inimigos antes que alcançassem o espaço aéreo americano. Seu formato de asa delta lhe dava uma silhueta futurista e agressiva, daí o apelido, Delta Dagger, ou Adaga Delta. Ele também foi o primeiro avião a aplicar o conceito da regra das áreas, uma inovação aerodinâmica que mudou completamente o design de aeronaves. Antes dele, muitos caças enfrentavam grande resistência ao tentar ultrapassar a barreira do som. Os engenheiros da Convair resolveram isso afinando o formato da fuselagem para reduzir o arrasto, e o resultado foi um avião que podia voar acima de Mach 1 com facilidade surpreendente. Quando fez seu primeiro voo em 1953, o F-102 representava o futuro. Seu motor turbojato Pratt & Whitney J57 produzia cerca de 16.000 libras de empuxo com pós-combustão, levando o caça a velocidades próximas de 1.300 km por hora, ou Mach 1,25 em altitude. Mas a verdadeira força do Delta Dagger estava em sua integração com o SAG, o Semi-Automatic Ground Environment, um sistema de comando e controle por radar capaz de guiar o avião automaticamente até o alvo inimigo. Em uma era anterior aos computadores digitais, isso era revolucionário, um interceptador conectado em rede, décadas antes da era dos datalinks e dos satélites modernos. Dentro do cockpit, a tecnologia era de ponta para os anos 50. O sistema de controle de fogo Hughes MG-10 permitia que o piloto rastreasse e engajasse alvos sem precisar entrar em combate direto. O radar podia travar em bombardeiros inimigos, calcular a rota de interceptação e até disparar os mísseis automaticamente em certas situações. O F-102 carregava 6 mísseis AIM-4 Falcon, 4 com guiagem infravermelha e 2 com guiagem por radar, guardados internamente para manter a aerodinâmica limpa. Versões posteriores podiam levar o foguete nuclear MB-1 Genie, capaz de destruir formações inteiras de bombardeiros com uma única explosão. Era uma arma de dissuasão, não de precisão, símbolo do equilíbrio de medo da Guerra Fria. Apesar de sua aparência futurista, o desempenho do F-102 era limitado pelos desafios aerodinâmicos e pela potência insuficiente para voos prolongados em alta velocidade. Seu teto de serviço era de cerca de 16.000 metros, e sua taxa de subida, em torno de 3.600 metros por minuto, impressionante para a época, mas modesto se comparado aos padrões de 2026. Ainda assim, o Delta Dagger abriu caminho para seu sucessor, o F-106 Delta Dart, um dos interceptadores mais capazes da história. Sem o F-102, o Dart talvez nunca tivesse existido. Avançando até 2026, o cenário da defesa aérea mudou radicalmente. O Brasil, por exemplo, tornou-se um nome de destaque no desenvolvimento de mísseis. Com indústrias como a Embraer e a Avibras, o país construiu uma reputação por criar sistemas de defesa modernos, acessíveis e tecnologicamente avançados. Comparar esses projetos brasileiros com as armas do F-102 é quase como colocar duas eras frente a frente. Os mísseis AIM-4 Falcon, da década de 1950, eram simples. Tinha curto alcance, ogivas pequenas e guiagem rudimentar. Já os modernos MA-1B Piranha II e Avenida MMA brasileiros são totalmente digitais, capazes de rastrear alvos fora do campo visual e resistir a contramedidas.
O MAA-1B, por exemplo, possui um buscador infravermelho de imagem, que garante rastreamento preciso mesmo em ambientes com interferências. Tem alcance de cerca de 25 km e custa em torno de $400 mil por unidade, metade do valor de mísseis equivalentes de fabricação ocidental. É uma demonstração da filosofia brasileira, eficiência com custo acessível. Nos anos 1960, um míssil Falcon custava cerca de $25 mil, o que hoje equivaleria a uns 250 mil, corrigido pela inflação. Mas seu desempenho era limitado. Já o Avenida MMA, com viagem por radar ativo e alcance além do horizonte, custa cerca de $800 mil e é infinitamente mais preciso. Um único míssil moderno como esse supera todo o conjunto de armas de um Delta Dagger em alcance e letalidade. Mas existe uma beleza na simplicidade do F-102. Ele não dependia de computadores ou inteligência artificial. O piloto precisava de instinto, experiência e coragem. Pilotar um Delta Dagger era uma experiência crua, barulhenta, quente e exigente. Sem controle fly-by-wire, sem telas digitais. Apenas instrumentos analógicos, interruptores e o rugido ensurdecedor do motor. No ar, o F-102 se comportava de forma única. Sua asa delta oferecia estabilidade em alta velocidade, mas tornava as manobras lentas e as aterrissagens delicadas. Era um avião que exigia respeito. Os pilotos o descreviam como elegante, porém teimoso. A visibilidade do cockpit era razoável, mas o nariz volumoso abrigando o radar criava um ponto cego frontal. Ainda assim, visualmente, ele parecia uma arma do futuro, afiado, agressivo e cheio de presença. Quando foi aposentado nos anos 1970, o F-102 já havia servido em várias forças aéreas, incluindo as da Grécia e da Turquia. Ao todo, cerca de 1.000 unidades foram construídas. Algumas se tornaram drones-alvo, as QF-102, usadas em testes e treinamentos. Outras acabaram em museus, enquanto poucas sobreviveram intactas. Até hoje, entusiastas consideram o Delta Dagger um dos aviões mais importantes da história da aviação americana, a ponte entre os jatos da Guerra da Coreia e os interceptadores Mach-2 que viriam depois. Agora imagine um F-102 modernizado com tecnologia de 2026, cockpit digital, mísseis brasileiros e radar atualizado. Ele poderia se tornar um interceptador acessível para pequenas forças aéreas. Não seria um caça ágil como o Gripen, mas sua capacidade de subida e velocidade o tornariam útil em missões de defesa de fronteira. O problema, claro, seria o custo. Restaurar e equipar um F-102 com tecnologia atual ultrapassaria facilmente os $30 milhões. Ainda assim, seria um conceito fascinante, um clássico renascido pela engenharia brasileira. Falando em custos, o foco da indústria de defesa do Brasil é oferecer desempenho com preço competitivo. Os programas MAA-1B e Avenida MMA são exemplos claros disso, desempenho a metade do preço dos equivalentes ocidentais. Em 2026, com os mísseis AIM-120 ARAM custando entre 1,2 e 1,8 milhão de dólares, os produtos brasileiros conquistam espaço entre países da América Latina, África e Ásia. Essa abordagem lembra a filosofia americana dos anos 1950, produzir armas eficazes, em larga escala e com custos controlados. Quando comparamos o desempenho do F-102 com o dos sistemas modernos brasileiros, percebemos o salto tecnológico. O radar do Delta Dagger detectava alvos a cerca de 50 km. Já os radares AESA atuais, como os usados no Gripen e da Força Aérea Brasileira, rastreiam múltiplos alvos a mais de 160 km. A transição do analógico para o digital transformou completamente a guerra aérea. Mesmo assim, o F-102 continua fascinante porque representa uma era em que a engenhosidade humana superava as limitações tecnológicas. Cada rebite, cada curva de sua asa delta, é um símbolo de criatividade em uma época em que computadores quase não existiam.
Ver um F-102 decolar hoje, com o pós-combustor aceso e o rugido ecoando, é como assistir a uma máquina do tempo voando diante dos seus olhos. Visualmente, o Delta Dagger é puro design dos anos 50. Suas linhas afiadas e a fuselagem longa o fazem parecer veloz mesmo parado. Colocado ao lado de caças modernos, ainda impressiona. Seu formato influenciou gerações seguintes, do F-106 até o supersônico Concorde. É um exemplo de design atemporal, tecnologia que virou arte. Em 2026, poucos F-102 continuam inteiros. A maioria está em museus, mas alguns grupos americanos trabalham em restaurações para voos de demonstração. O custo pode ultrapassar 4 milhões de dólares, dependendo do estado da aeronave. Para os apaixonados por aviação, ver um Delta Dagger decolando novamente é uma experiência que vale cada centavo, história viva em movimento. E quando pensamos no Brasil, é notável como o país evoluiu de comprador para produtor de tecnologia militar. O mesmo país que operava Mirage I e F-5 agora desenvolve o Gripen I, fabrica seus próprios mísseis e radares, e exporta sistemas de defesa. Se o Brasil tivesse acesso ao projeto do F-102 hoje, poderia transformá-lo em um caça interceptador leve e moderno, unindo o clássico e o contemporâneo. No fim das contas, o Convair F-102 Delta Dagger é muito mais do que um jato antigo. É um símbolo de ambição e progresso. Ele nos lembra que cada avião moderno, cada míssil e cada radar, nasceu de experimentos ousados como este. Em um mundo dominado pela precisão digital, o Delta Dagger permanece como monumento à era analógica, quando o talento humano era a maior arma. Ao compararmos o legado do F-102 com a inovação dos mísseis brasileiros de 2026, vemos o ciclo completo da evolução. Da corrida supersônica dos anos 50 à era dos sistemas inteligentes, a busca é a mesma: dominar os céus. E mesmo que as ferramentas tenham mudado, o sonho continua o mesmo. Se você curtiu esse mergulho na história da aviação e da tecnologia moderna, deixe seu like, inscreva-se no Carsportes e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre as lendas que moldaram os céus. Até a próxima, e lembre-se, mantenha os olhos no horizonte e o acelerador no máximo.